domina muito das manchetes no Brasil, às vezes com críticas, às vezes com elogios, é o trabalho que você conduz de conscientização sobre a situação do judiciário brasileiro aqui nos Estados Unidos. Qual a sua avaliação até esse momento, depois do seu exílio, de como as coisas se desenrolam nesse sentido? Na verdade, meu exílio, eu costumo dizer que foi um tiro no pé, porque acelerou os nossos trabalhos aqui dentro. Graças a Deus, durante anos eu já venho fazendo esse trabalho, porque é muito complicado você chegar aqui na porta do Congresso mais disputado do mundo, né, da Casa Branca, onde diversas pessoas de várias nacionalidades vêm com alguma demanda, e você conseguir ter essa abertura de porta e um espaço para levar as demandas brasileiras. E, na verdade, eles sabem muito bem o recado, porque isso não se trata apenas de Brasil, que já seria importante o suficiente para merecer a atenção dos americanos, mas passa também por preservar a jurisdição norte-americana. Quando você fala para eles das todas as questões, por exemplo, com Alexandre de Moraes, tentou extraditar o Alan dos Santos, não teve sucesso, porque tratava-se de crimes de opinião. Quando você vê que ele estava emitindo mandados de prisão contra cidadão americano por tweets que eram feitos a partir do solo americano, isso fere de morte, né, toda a história dos Estados Unidos, começando com os Founding Fathers, a primeira emenda. Então eles levam isso muito a sério, e eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar num estágio tão avançado, tão próximo de sancionar o Alexandre de Moraes. Sancionar o Alexandre de Moraes é o primeiro passo para que a gente tenha uma janela de oportunidade de resgatar a democracia e a normalidade institucional no Brasil. Espero que isso ocorra, né, o mais prontamente possível. Você falou ao Financial Times, numa reportagem recente, que se você tivesse que apostar uma casa nisso, você apostaria de que vai acontecer. E nessa semana a gente teve dois desenvolvimentos que foram, primeiro, a audiência na qual Paulo Figueiredo falou no Congresso dos Estados Unidos, e depois o julgamento das redes no Brasil, onde se optou por fazer com que não valesse mais o artigo 19 do Marco Civil da Internet e os provedores pudessem ser responsabilizados pelo conteúdo postado por usuários. A sua observação é que essas duas coisas tiveram um impacto também na observação dos americanos quanto ao que acontece no Brasil? O que eu posso garantir é que eles estão cientes, né? Até porque a assessoria informal de alguns ministros da Suprema Corte, né, jornalistas da grande mídia, que falam que tem acesso até no celular a essas autoridades, falaram que receberam um input, receberam talvez uma informação vinda dos Estados Unidos, como disse a Daniela Lima, por exemplo, da Globo News, falando sobre essa questão de regulamentação da internet, e que os ministros fizeram questão de expor na Globo News que não se preocuparam e resolveram regulamentar a internet, passando por cima dos direitos como a primeira emenda norte-americana, e forçando as plataformas a se responsabilizarem por aquilo que é postado pelos usuários, o que também é uma clara inconstitucionalidade. A nossa Constituição prevê, em diversos dispositivos, ainda que de forma tácita, que ninguém pode ser responsabilizado por um ato de terceiro. É dizer, o seu filho, o seu amigo ou uma pessoa comete um crime, e você, que não deu causa àquilo, vai ser condenado. Não faz sentido nenhum. Então o Brasil ele inaugura um novo modelo de censura que tem a grande chance de exportar para o resto do mundo. Então isso daqui, a gente traz essa mensagem também para o governo dos Estados Unidos para falar, olha, a gente tem uma urgência nessa questão. A gente sabe que os Estados Unidos estão preocupados com a guerra do Irã, é um tema prioritário, sombra de dúvida, né? Uma guerra nuclear, uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, mas por outro lado também é necessário dar atenção a essa causa, que quanto mais tempo passa, mais o regime vai se consolidando. Outra das questões que se discute é como isso também poderia, uma eventual mudança do judiciário, acontecer por vias internas no Brasil, e é discutida a questão eleitoral. Mas uma das coisas que se discute é que no Brasil existe uma casca burocrática muito grande, um patrimonialismo muito grande, de centrão, de interesses que já são antigos, e que isso pode impedir que haja no Congresso eventualmente uma articulação nesse sentido. Mesmo exilado por isso que tem que isolar e sancionar o Alexandre de Moraes. O Congresso, por exemplo, já quer aprovar a anistia. Por que não vota? Porque o Alexandre de Moraes ameaça. Tomou gosto, principalmente depois que circulou no plenário, eu posso falar porque eu estava lá, né, preservar minhas fontes, mas deputados que vêm falar para mim, olha, Eduardo, é uma sacanagem que estão fazendo com o Daniel Silveira, mas eu vou ter que votar porque o presidente, líder do meu partido, falou para eu assim fazê-lo, ou, não, é só uma semana que ele vai ficar preso, depois vão soltar. Tá aí, né? A história mais uma vez mostrando que quando um ditador abocanha uma parcela da sua liberdade, ele nunca entrega ela de volta. Então a sanção do Moraes é necessária para a gente resgatar essa normalidade institucional que o Brasil perdeu, né? Porque o problema não é a instituição do STF em si, não é isso, mas sim que eles se atenham ao seu trabalho de julgar as causas que chegam dele, e não serem os revisores do parlamento. Mais uma vez, a gente está vendo na grande imprensa de novo circular matérias dizendo, o governo não tem outra opção, foi derrotado na questão do IOF no Congresso, vai ter que levar isso tudo para o STF. Por que vai ter que levar para o STF? O Congresso já não deu uma última palavra com relação a esse tema, utilizando a Constituição? Enfim,
É sobre tudo isso daí que a gente está falando. E muitas vezes, alguns colocam seu nome como uma opção para 2026, e claro, não é uma decisão do ex-presidente quanto a quem ele vai apoiar na eleição que vem adiante em 2026. Mas você estaria à disposição para disputar? O que você pensa sobre esse assunto e sobre a possibilidade de disputar eleições? É uma baita dor de cabeça, eu estaria disposto a disputar se meu pai passasse para mim como missão. Fiquei muito feliz que no Paraná Pesquisa, a última, em que pese ser muito sério com relação às pesquisas, mas no Paraná Pesquisa fiquei feliz do meu nome ter saído empatado com o Lula na margem de erro. E agora, mais recentemente, numa outra pesquisa da Futura, eu estou até fora da margem de erro, à frente do Lula. Então até o centro já está vendo, já está precificando a eleição de 2026 como sendo uma eleição mais para a direita do que para a esquerda. E eles estão migrando, sinalizando cada vez mais de vir para o lado de cá. E para nós é interessante. Eu estou de braços abertos. Por exemplo, para utilizar esse bom momento e votar a favor de uma anistia. Mas, mais uma vez, não só a anistia, como o meu retorno ao Brasil, como a eleição de 2026, vai passar por sancionar Alexandre de Moraes. Só para finalizar, existem mais de 20 parlamentares com problemas dentro do STF, parlamentares que estão despontando para serem eleitos senadores ano que vem, que podem ficar de fora do pleito a depender da decisão que o STF tomar. E eles estão de olho nisso. Certamente eles não vão querer permitir que senadores que possam ser eleitos ano que vem votem eventuais processos de impeachment contra eles próprios do STF, notoriamente o Alexandre de Moraes. Até pela sua experiência com outros experimentos direitistas internacionais, como o CIPEC, conhecendo o que acontece na Hungria, que é um tópico que você recentemente trouxe à tona de Orbán, o que acontece nos Estados Unidos, eu queria ver uma reflexão sua também a respeito do desenvolvimento do que se chama de direito no Brasil ao longo desses anos, porque você é uma pessoa que às vezes busca furar a capa mais superficial do período eleitoral e falar sobre desenvolvimento de discurso, desenvolvimento de militância de base, e queria ouvir uma avaliação tua agora em que condição os direitistas veem nesse estado para a eleição seguinte. Alguns críticos dizem que não é um desenvolvimento, que é um desenvolvimento que vem atrasado de discurso, de militância, de como articular uma coisa, mesmo eventualmente um partido, que é uma tentativa já de longa data. Na verdade, a gente está, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a gente está atrasado uns 40, 50 anos. Basta ver o próprio CIPEC, que eu tive a oportunidade de levar para o Brasil a partir de 2019, é um evento que já ocorre nos Estados Unidos desde 1973. Começou lá com Ronald Reagan, na mesma década que surgiu a Heritage Foundation, que é o exemplo de think tank, de debate de ideias, para amadurecer politicamente, né, o país e as políticas nacionais. Mas eu tento construir isso daí a duras penas. Nós nunca tivemos o partido, agora tem o PL, tem pouco apoio do PL, tá, para desenvolver as minhas pautas. Gostaria de ter mais espaço, mas a gente vem fazendo por onde, né? Gastei muito do meu bolso já, tá? Da outro dia falando com a minha esposa, pode botar aí facilmente de meio milhão a R$1 milhão do bolso nessas viagens internacionais inteiras, para aprender com o Viktor Orbán, para chegar aqui e falar com o Matt Lab e a Mercedes Lab, levar o CIPEC para o Brasil, para conseguir transitar aqui a ponto de chegar e abrir porta dentro da Casa Branca, ser recebido por congressistas. Então existe um efetivo trabalho que foi feito e existe um fruto disso tudo. Não é à toa que eu estou aqui, sou convidado para esses eventos. Então a gente fica feliz, por um lado, de estar vendo esses resultados, mas por outro, dá para fazer muito mais. Qual é o próximo passo? É ter um financiamento organizado para que você faça eventos, livros, né? Por exemplo, a Heritage Foundation. Um militar que vai combater no Afeganistão, qualquer outro local, ele retorna para os Estados Unidos, se ele se aposentar, se ele tiver alguma impossibilidade por ter amputado algum membro, né, de seguir trabalhando no Exército, essa pessoa é chamada para produzir papel e conhecimento, por exemplo, o Plano de Defesa Nacional, dentro da Heritage Foundation. Esses documentos depois alimentam todos os políticos, todos os prefeitos do país. Então aqui, quando uma pessoa é eleita prefeita, ela já chega ali e já tem algo organizado para, olha, na área da educação você vai fazer essa missão, na área da saúde é assim, no saneamento básico é tal, na parte de agenda ambiental, o seu posicionamento vai ser assim. No Brasil, isso é desorganizado. Talvez até no nível do Congresso, um deputado vai votar uma matéria que eles não têm opinião formada sobre aquilo. Muitas das vezes ele tem que olhar no painel por causa da orientação do líder e ir lá e votar. Então a gente tem que dar esse passo para fazer um movimento sólido. A gente já passou da fase de saber o que a gente não quer. A gente já sabe que a gente não quer o PT, a gente já sabe que é ruim o comunismo. Agora a gente tem que ter a pauta propositiva. Energia, infraestrutura, saneamento básico, educação. Essa eu acho que é a parte principal que a gente tem que tratar agora. Mas isso é uma coisa possível de se fazer no Brasil, onde o loteamento de cargos e a articulação é uma coisa tão importante em termos de conciliar?
é complicado, né? Reduz muito o seu potencial de ação. É o que eu estou falando. O PL recebe, em média, 18 milhões de reais por mês. Faz alguns trabalhos com alguns deputados, algumas pessoas, mas eu acho que é ainda aquém daquilo que seria possível. Porque ainda há uma mentalidade de se enxergar o investimento nessa área apenas no período eleitoral, ignorando toda a parte cultural. Eu quero fazer o que eles fazem aqui, eu quero fazer a formação de quadros para sair candidato. Eu quero botar a pessoa para estudar e saber por onde é que passou o socialismo, por que deu errado, qual é a teoria econômica que você adota. Eu quero saber isso, porque isso vai preparar esse cara para quando ele chegar no Congresso, defender propriamente as suas agendas, saber com clareza onde é que ele quer chegar, jogar um jogo dentro do parlamento, saber que no tempo eleitoral é outro jogo que é jogado, e assim você conseguir fazer uma disputa muito mais igual com a esquerda, como é aqui nos Estados Unidos, que tem think tank. Pô, Heritage Foundation são mais de 100 milhões de dólares por ano o financiamento deles. A maior parte disso vem de doações pequenas, né, da tiazinha do Zap lá de Iowa, do meio da fazenda. A gente consegue ver aqui um partido republicano, que bem ou mal é um partido organizado. Você tem aqui o maior encontro de conservadores do mundo, o CIPEC. É isso que eu quero fazer no Brasil, não pensar apenas na próxima eleição. E falando na próxima eleição, para te encerrar com uma nota a respeito, mas a expectativa é que o anúncio de um eventual apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro fique para o último instante, ou existe alguma projeção da parte da família de vocês? Eu creio que essa decisão é clara, se passa pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu, por óbvio, não falo em nome dele, mas eu vejo que enquanto tiver a possibilidade dele sair candidato, não faz sentido ele apoiar outra pessoa, né? Porque o sucesso eleitoral de uma candidatura presidencial não vai ser definido, o Bolsonaro tem que apoiar agora, a pessoa vai ter vitória se apoiar em setembro, outubro, novembro, dezembro, até ano que vem essa pessoa vai ter insucesso. Não vejo dessa maneira. O Bolsonaro pode apoiar até ano que vem, que o apoio dele seguirá determinante e seguirá sendo, né, o decisivo para a eleição. Então, eu acho que tudo a seu tempo, né? E eu creio ainda que com a sanção do Alexandre de Moraes, nós possamos ter uma real possibilidade de que ele volte a ser o presidente do Brasil. Porque ele Jair Bolsonaro já é o presidente do Brasil. A gente só tem que ver a questão se ele poderá concorrer ou não. Se ele vai conseguir vencer esses obstáculos ilegais postos pelo Alexandre de Moraes, ou se o Brasil vai sucumbir e consolidar um regime parecido com o regime da China ou até mesmo da Venezuela. Perfeito, muito obrigado, deputado.